Olá, tudo bem? Então vamos para a outra modalidade de inserção de dados, atualização de dados, usando o Laravel via Eloquent, que é a atribuição em massa, ou Mass Assignment. Tá bom? Então vamos começar a ver quais são os problemas decorrentes disso e o que a gente precisa habilitar para que esse trabalho de inserção, diferentemente do Active Record, como ele funciona. Então vamos aqui para o projeto. Eu vou comentar tudo aqui. Tá bom, então aqui no Mac eu seleciono tudo, seguro Command e barra, tá bom? E ele já comenta automaticamente aqui tudo. Então aqui a nossa inserção vai ser atribuição em massa ou Mass Assignment, correto? Então como esse cara vai funcionar? Como o próprio nome já diz, vamos vulgarizar bastante aqui, é você ter uma criação de uma vez só, tá? Uma vez só. Por exemplo, no Active Record a gente viu que eu tive que chamar propriedade por propriedade, pensando na coluna do banco e passando valor para isso. Aqui eu também vou ter que pensar em cada coluna do banco, mas só que eu vou passar valores de uma vez, ou seja, diretamente, sem estar instanciando um objeto, sem estar chamando propriedades, etc. Então, eu vou preparar aqui uma variável event com um array associativo, tá bom? O array associativo vai respeitar as chaves sendo as colunas na tabela, então title. Eu vou dar uma agilizada nisso, tá bom? Para facilitar, já que é uma coisa que a gente está copiando e colando. Tá bom? Então eu criei aqui esse array associativo representando um dado a ser inserido na base. E para mim inserir esse cara aqui, esse array associativo, eu posso chamar tranquilamente o app models event. E aí aqui entra o ponto principal do Mass Assignment, que é chamar o método create. Tá? Método create. Eu vou retornar esse cara diretamente para você ver qual é o retorno do create, tudo bem? E aí aqui no create eu passo esse event que está aqui acima. Então aqui eu vou preencher os valores, por exemplo, evento atribuição em massa, descrição, conteúdo do evento. O slug eu vou colocar aqui na mão mesmo, evento atribui cão em massa. E aí aqui eu pego o date ou qualquer coisa parecida e coloco aqui a data do evento, beleza? Então tá aqui o evento criado, né? Um array associativo, um evento rápido, e eu passo isso para o método create do model event, tá? Então todos os models, qualquer model na verdade, vai ter essa opção para inserir um dado, tá bom? Então vamos aqui no browser, estou na mesma rota ainda, né? Vou atualizar, e aí vamos ver o que vai decorrer disso, tá bom? Então, tranquilo aqui, relembrando aqui a tela de erro do próprio Laravel, né? No caso, não do Laravel especificamente, mas por meio de um pacote Ignition que eu comentei com você lá no começo, de forma bem pontual e como dica. E aqui sempre ele vai te dar a mensagem, aqui ele não deu basicamente nenhuma forma de resolver isso, mas é sempre bom ler a stack trace também, tá? Para saber onde está dando erro, qual foi o arquivo, todo o caminho aqui. Tá? Então fica mais uma dica aí para você ir debugando os problemas aqui. Mas nesse momento especificamente é um erro em que eu preciso comentar. Ou seja, para que você tenha esse conhecimento a partir daqui em diante. Então, quando você faz essa atribuição em massa, como a gente tem aqui, você percebe que eu estou inserindo tudo de uma vez, tá? Eu não estou chamando controladamente aqui propriedade e etc. Então isso aqui, por exemplo, imagina que esse array viesse num post a partir de um formulário, né? Então seria um grande problema. Aqui basicamente eu estou tendo o controle total, mas imagina que isso aqui viesse de um post, como a gente vai ver mais à frente. Então existe um bloqueio nesse tipo de inserção que visa garantir a segurança dessa inserção. Então, além de poder criar isso em massa, eu tenho que dizer no model quais são as chaves que podem receber valor via atribuição em massa. Normalmente, como eu comentei, e aqui, essas chaves vão ser representantes das colunas, ou seja, vão ser as mesmas colunas na base. Então, eu preciso dizer no model que a coluna title, a coluna description, a coluna body, slug, start event podem receber valores via mass assignment. E aí, dizendo isso, qualquer valor extra que eu passasse aqui seria ignorado
como já o é nesse momento, tá bom? Então, por isso que nós tivemos esse erro aqui. A gente precisa dizer no model que title, por exemplo, pode receber um valor via atribuição em massa, tá bom? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, vou no model event, como que eu faço isso? Eu tenho uma propriedade protegida no model chamado de fillable. Eu vou colocar aqui só title para você perceber, tá bom? Então, se eu voltar aqui, ó, eu vou atualizar. E aí você percebe que o erro muda, correto? Por quê? Porque eu já tenho uma propriedade fillable que diz quais são as colunas que podem receber valor via mass assignment ou atribuição em massa. Mas aí já passa daquele erro de bloqueio. Só que aí a gente cai no erro de SQL. Por quê? Porque eu tenho mais colunas na base que não é permitido valor null nelas. E aí eu já tenho o erro lá da base para cima. Então, aqui é o ponto que eu te falei. Eu vou dizer quais são as chaves via mass assignment que podem receber valor a ser inserido na base, e essas chaves representam as colunas da tabela em questão a qual o model representa. Então eu vou colocar todos aqui, body, o slug e o start event. Tudo bem? Então, feito isso, vou voltar aqui, vou atualizar a tela, e aí percebe que, diferentemente do retorno do save, que é um booleano, o create ele retorna o objeto inserido. Então ele retorna todas as informações que você passou ali no array para ser inserido na base. Já traz também a data e a hora que foi inserido na base também, inclusive o ID que ele recebeu lá da base. Então, só recapitulando, quando você tem uma atribuição em massa, tá bom? Que é você passar os valores todos de uma vez, isso requer que você diga no model quais são as chaves que representam as colunas da tabela que podem receber valor no momento dessa atribuição, tá? Então isso aí é exclusivamente para não ser muito permissivo e alguém tentar passar alguma coluna a mais e de repente quebrar o teu código, quebrar a tua aplicação ou até coisas piores, tá bom? Então você dita exatamente o que você quer que receba valor nessa atribuição em massa, e isso é feito e indicado no model por meio da propriedade fillable, que recebe um array aqui com essas chaves que podem receber valor no mass assignment, tá bom? Eu tenho o contrário disso, mas para não complicar no momento, eu não vou falar sobre a outra propriedade que é o contrário de fillable, tá certo? Mas mais à frente eu me comprometo em trazer mais essa opção para você entender as duas visões. Mas por enquanto o fillable já vai resolver basicamente 99,9% do que você vai precisar, tá bom? Você está dizendo quais colunas que estão representadas por chaves de um array associativo que podem receber valor via atribuição em massa. Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro e te encorajo a você fazer todo esse teste também no Tinker para ver que também é possível você fazer esses testes e, se precisar no futuro, inserir coisas via mass assignment usando o wizard, né, que é o Tinker, também é possível. Você pode digitar essa linha aqui, ó, abrir no array, dar um enter, escrever linha por linha, e ele vai saber que quando você colocar o colchetes, ponto e vírgula, você está fechando o array que está na variável event. Logo após você pode chamar um app model events create, passar a variável event sem nenhum problema, tá bom? Então vamos continuando para a próxima aula, onde a gente vai ver como é a atualização em massa. Então vamos lá, vamos para a próxima aula. Até mais. Olá, tudo bem? Então vamos fazer a atualização em massa ou mass update. Então vamos aqui para o projeto. Para agilizar, a gente pode copiar tudo isso aqui. Vou comentar. Vou colar aqui abaixo. E aqui no update, basicamente é o seguinte: a gente precisa, tal qual a gente fez no update via Active Record, a gente precisa buscar um model a ser atualizado, certo? Justamente pela cláusula where de atualização. Então, onde normalmente o ID seja igual ao ID X, tá bom? Que é a cláusula que vai indicar quem vai ser atualizado. Então, é seguindo esse mesmo pensamento. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar esse array aqui em uma variável chamada de event data, tá bom? Ou dados evento. Vou pegar uma variável event e vou fazer aqui o app models event find. Então, vamos pegar esse evento de ID 33 aqui, tá bom? E aí como a gente atualiza? Simplesmente em event chamamos aqui o método update. E aí eu posso
até remover essa linha daqui de baixo, que ela já está aqui acima no histórico, né, do create, e eu vou retornar o retorno do update para você ver a diferença, e vou comentar alguns pontos caso você queira recuperar alguma informação desse model depois do update, tá bom? Então aqui busquei o evento, quais são os dados que eu vou atualizar? Estão aqui na variável event_data. Então beleza, é basicamente isso, tá? O update em massa, a gente vai ter os dados vindo de uma vez só, e aí eu passo para o método update uma vez que eu busquei o model que eu quero atualizar. E neste caso eu posso, por exemplo, atualizar o que eu quiser só. Então vamos atualizar aqui somente o body. Conteúdo do evento atualizado com a atualização em massa. Tá bom? Estou comentando aqui, então o array vai estar só com a chave body, o conteúdo a ser atualizado no model de ID 33. Vamos aqui no browser. Deixa eu só ver se eu não deixei nada aqui descomentado para não quebrar nada. Posso inclusive comentar esse cara aqui acima para não estar chamando toda hora. Voltando aqui abaixo, para onde estava o mass update, tá? Ou até comentar aqui, ó, mass update ou atualização em massa. Tá bom? Então vamos ver aqui o retorno desse método update, uma vez que ele vai atualizar o nosso model. Então vou atualizar aqui. E eis a diferença. Tá bom? Pontos cruciais. Quando você tem o create, o método create, ele retorna o model com o ID recebido da base já no ponto para você. E aí você pode acessar diretamente daquele retorno do método create as informações do model. Já no update não. No update, ele vai retornar um booleano para o sucesso ou não daquela atualização. Por quê? Porque você vai ter o model na variável onde você buscou aquele model. Então não faz sentido o update retornar um model novamente. Então se você precisar pegar uma informação do model após o update, você não vai fazer, por exemplo, isso aqui. Tá bom? Você deixa desta forma e aí a partir do próprio model, então se eu retornar aqui, ó, o model mesmo que eu busquei aqui no find da linha 65, ele já vai conter tudo atualizado pra gente, tá bom? Então eu vou atualizar aqui. Vou tirar aqui o zoom, ó. E aí está aqui, ó, atualizado, tá certo? Se eu chegar aqui e atualizar, por exemplo, a descrição, atualizada, vou voltar aqui para o browser, atualizar, e aí você tem tudo atualizadinho aqui, tá bom? Então, do create aqui acima, eu poderia passar esse retorno aqui para uma variável e acessar as informações do model diretamente. Já no update não, porque o model ele vai estar onde você fez o find. Tá bom? Mas isso aqui é um detalhe importante a ser comentado, uma vez que você pode precisar, por exemplo, fazer um redirecionamento aqui depois e pegar o ID do model e etc. Tá? Então o update massa é isso, é o mesmo pensamento, mas como eu preciso de uma cláusula para atualizar, eu preciso buscar um model e a partir do retorno desse model eu chamo o método update, passo aquele array com as chaves que eu quero atualizar, lembrando que a chave sempre representa a coluna da tabela a qual o model representa. Tá bom? Então é isso, atualização em massa. Vamos continuando aqui para mais detalhes do próprio Eloquent. Até mais. Olá, tudo bem? Então vamos agora à remoção de um dado. Então a gente já viu ali criação dos dois jeitos, Active Record e via atribuição em massa. Atualização também via Active Record e via em massa também, atualização em massa no caso. E aí aqui pro caso da remoção não tem segredo. Até tem como você remover dados em massa, tá? Porque isso vai depender da cláusula ali. Mas seguindo a nossa ideia aqui, a gente precisa remover um model. Então seria uma cláusula ID igual a X, ou seja, onde X seja o ID que você quer remover para a linha do banco. Então aqui no caso, vamos aqui no código. O delete de inicial aqui ele é bem simples. Então eu posso, inclusive, comentar tudo isso aqui. Posso copiar essa linha 65 aqui, comentar todo esse cara. Opa! E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colar a linha que eu copiei. Então, lembrando, recuperei o ID, quero remover ele, chamo o event e o método delete. Tá, então vou fazer aqui um return nesse cara para a gente ver qual é o retorno dele. Isso é bem importante a gente entender o que aquele método que a gente está manipulando retorna para a gente
manipular corretamente, tá bom? Então é isso, vamos voltar aqui, eu vou atualizar. E aí, como a gente já imaginava, ele retorna booleano, tá? Para o sucesso ou erro desta operação. Então, 1 para o sucesso, então ele removeu corretamente. Se eu já tentar, por exemplo, deixar eu comentar esse cara aqui, o delete, e eu tentar pegar esse evento aqui, tá? Eu já tinha um return event aqui embaixo, e atualizar, você percebe que retornou vazio, correto? Por quê? Porque o ID 33 ele não existe mais. Existe um método que tenta buscar um dado e falha caso esse dado não exista, tá? O find ele vai buscar, se não existir ele retorna nulo para você. Mas caso você queira que o Laravel lance uma exception por não encontrar aquele objeto na base, aquele dado na base, você tem um find or fail, tá certo? E aí essa exception vai produzir para a gente um 404 not found. Tá bom? Então, se você precisar desse lançar de exception e gerar um 404 not found, você pode usar o find or fail tranquilamente. E aí, isso aqui a gente comprova que, de fato, esse dado ele foi removido aqui da nossa base. Então, por exemplo, mais um detalhe aqui sobre remoção. Neste caso aqui, a gente delete model via busca do model, né? Diretamente. Mas se você precisar, por exemplo, você tem, vamos colocar aqui, ó, delete models via IDs. Então vamos supor, eu tenho o ID 30, tenho o ID 31 e tenho o ID 32. O 33 a gente já removeu, né, com delete. Nando, se eu teria que fazer um find para cada um deles, fazer isso num loop, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um array de IDs, eu teria que fazer um loop, chamar um delete depois de um find. Se não existisse esse método que eu vou te mostrar agora, você teria que fazer um loop em cima desse array e chamar essas linhas aqui, dado a chave de cada uma dessas casas para ser buscado o elemento e depois removido. Mas você tem aqui um método dentro do model, e aí vai depender do model que você está, chamado de destroy. Então, destroy eu posso passar os IDs desta forma, tá bom? Ou desta forma. No final das contas, o Laravel sempre vai estar manipulando o array de IDs informados no método destroy. E aí eu vou conseguir, vou fazer aqui um return, remover diversos models de uma única vez e se eu precisasse remover só um, eu também já poderia passar diretamente aqui. Então isso aqui é interessante para quando você precisa remover X models de uma vez só, você tem esse método destroy. Tá bom? Então, voltando aqui, deixa só voltar aqui novamente. Ah, beleza. Tá aqui o return no destroy, tranquilo. Vamos no browser, atualizar. E aí, neste caso, ele vai retornar a quantidade de models que ele conseguiu remover. Então, como eu passei 3, os 3 foram removidos com sucesso. Então, por exemplo, se eu vier aqui e vamos fazer aqui uma query um pouco mais com mais informações só para a gente poder pegar aqui os últimos models. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um order by id desk. Eu vou fazer aqui um limit 3 e vou fazer um get para pegar esse resultado. Tá? Já te explico com calma isso aqui, mas se você já conhece Keras SQL, os métodos já fazem menção a isso. Inclusive, até esse é um ponto importante do Query Builder do Laravel, que os métodos são muito fáceis de você ir manipulando, porque são basicamente uma semelhança do que é de fato a linguagem SQL, quando você executa ela diretamente. Tá bom? Então, vamos voltar aqui e a gente vai entender já aqui este ponto. Então, vou tirar um pouco do zoom. Ó. Se você percebeu, eu fiz ali um select to from events, e aí coloquei um order by id desk com limite de 3. E aí, para você perceber, se eu tinha removido inicialmente o 33, eu teria que continuar do 32 até o 30. Como eu removi esses 3 nesse exemplo do destroy, aí o mais recente aqui na base é o nosso ID 29. Então, comprovando que a gente conseguiu de fato remover essas informações. Então, você tem basicamente e inicialmente, evidentemente, essas duas formas de remoção. Uma, procurando um model com find ou find or fail e chamando o método delete a partir do retorno desse model. Ou se você precisar remover vários models de uma vez e você já conhece o ID desses models, você tem o método destroy. Você pode passar um array desta forma ou informar
cada ID como parâmetro, como se fosse um parâmetro do método destroy, tá? Ou array como se fosse um único parâmetro, tá bom? Então você tem essas opções. E aqui, uma query a mais, né, seria basicamente isso aqui, select tudo from events order by ID desk, tá? Com limite de 3, tá bom? Seria basicamente essa query que nós estamos representando aqui por meio do método order by, em forma coluna, a ordenação, se é ascendente ou decrescente. Se eu quiser um limit, eu tenho o método limit. Tem outros métodos também, tem um take, tá? Para você pegar também, funciona da mesma forma. Basicamente, né? Beleza? Então, o limit chama mais atenção aqui de cara, até de lembrar por conta do nome na query ser exatamente limit também. E aí o get ele retorna a collection com esses resultados pra gente no final das contas. E como eu falei para ti, quando a gente tenta printar uma collection, o Laravel automaticamente serializa isso pra gente. Então é isso, tá bom? Remoção aqui via delete, via destroy. A gente vê as duas diferenças. E aí é claro que eu poderia também, por exemplo, fazer uma busca. Vamos supor, eu quero eventos que sejam menores que o dia de hoje. Eu teria uma coleção desses eventos aqui, certo? Que seriam menores que hoje. Se eu chamasse o delete aqui, o Laravel automaticamente removeria todos esses eventos que fizeram match nessa cláusula de busca. Aí, tá bom? Mas é claro aí que eu vou fazer alguns exemplos mais à frente, mas por enquanto, esses são os dois jeitos de você remover dados e os seus pontos específicos de necessidade. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixe de utilizar os fóruns da plataforma. Até mais!